Olá! Tudo jóia, gente? Hoje nós vamos fazer um tema que é a sensação, pelo menos pra mim foi quando aconteceu. Olha só, lembram da trilogia de 50 Tons de Cinza? Christian Grey, gente, aquele é o homem que todo mundo sonha na vida, né? Mas esse final de semana eu tava com a minha nora, a gente tava olhando internet, tudo, e nós achamos. Depois eu coloco pra vocês, porque eu esqueci de anotar de onde que é, mas é um psicanalista. Porque ela faz psicologia, minha nora. Então aí era um psicanalista que ele fez uma análise dos 50 Tons de Cinza, e eu adorei a maneira como ele analisou os perfis, tanto da Anastasia como do Christian Grey. E aí eu resolvi pegar e falar sobre isso. Que a gente fica idealizando o homem, achando que o homem é assim, tem que ser aquela perfeição, e a gente faz uma ideia do perfeito como quem, hein? É o bonito, é o meu moreno lindo, sensual, que eu falo sempre, né? Bonito, moreno alto, bonito e sensual, é o meu. Esse eu amo, né? Então, assim, é o meu moreno, né? Só que o Christian Grey ainda vai além, né, gente? Aquele corpo daquele homem, saradinho, todo de gominhos. Aquele homem rico, podre de rico. Então, a mulher não tem que pensar em nada, né? Dominador. Então, encanta todo mundo. E quando saiu a trilogia, ainda tinha aquele fetiche dele com a parte sexual. Então isso encantou demais da conta a mulherada. A mulherada ficou louca. Eu li o livro na época e eu assisti o vídeo. O vídeo não é nem metade do que é o livro. Aconselho vocês, mulherada, que me assistem, se quiser ter assim... Olha, a gente chega até a ter orgasmo de ler o livro, porque o livro, a autora, ela detalha, ela é detalhista demais em cada ato que eles faziam naquele quarto vermelho. E são detalhes picantes, assim, reais mesmo, do ato sexual em si. Então, assim, você lendo aquilo, você vai viajando no imaginário, você vai se colocando naquela situação. Porque no filme você não se coloca na situação, você está visualizando. Mas no livro que você está lendo, você vai imaginando aquele homem fazendo aquilo com você. Olha, é o livro, se você quer entender dessa parte sexual e dessa loucura sexual do Christian Grey, que era o encanto e assim, não deixa de ser. Mas vamos lá, vamos pegar então para análise do Christian Grey. A princípio, eu vou ler, viu, gente? Porque eu não consegui decorar assim, porque não fui eu que escrevi, né? Então, assim, eu fui pegando do cara, aí eu não consigo falar sem olhar. Aquilo que vocês sabem que o que eu não é meu, eu leio. Ele colocou uma coisa que eu achei interessante. Ele colocou que a Anastasia, ela era uma jovem universitária, ingênua e simples. Ela não era simples, ingênua. Eu discordei um pouquinho, eu não achei que ela era ingênua. Aí eu pus o que eu coloquei, embaixo eu coloquei o que eu acho que era o perfil da Anastasia no filme. A Anastasia, ela era uma menina, uma mulher virgem, porque ele que tira, o Christian Grey que tira a virgindade dela, né? Ela tinha personalidade fortíssima, tanto que ela é a única que não cede aos caprichos do Christian Grey. Ela não se torna aquela submissa obediente, ela era uma submissa provocativa. E eu vou falar sobre isso. Ela era altamente sedutora, né? Ela tinha, inicialmente ela aceitou aquela situação de ser a submissa por curiosidade, e ao mesmo tempo, como ela era virgem, ela estava se despertando para esse mundo mais sexual, esse olhar mais sexual. E diante disso, o que aconteceu? Ele era altamente envolvente, tanto que ele tinha toda uma linguagem corporal, visual, porque ele usava muito a sedução pelo olhar com ela, né?
além daquele jeitão dele, daquele poderio dele, que ele tinha aquela postura de poder, né? Lembram? O top. E outra, pra mim, ela era exatamente o oposto dele, em questões assim, de vivência sexual. Porém, pra mim, ela era tão top como ele, senão ele não teria escolhido ela. Ele não iria buscar ter algo com ela se ela não fosse top também. Ela se colocava como top, ela tinha conhecimento de todas as áreas dela, as capacidades dela. Ela era uma menina universitária, excelente aluna, tanto que a colega manda ela ir, ela era uma menina que tinha desenvoltura. Então, ela estudava letras, então ela era bem entendida dos assuntos, ela não era uma bobinha. Ela sabia da beleza dela, tanto que ela explora, o filme começa ela explorando a imagem dela no espelho, se arrumando. Então, você vê que ela não era essa simplória, ela era uma menina de uma classe financeira inferior a ele, claro que ele tinha um poderio enorme, né? Mas ela era uma mulher poderosa. Então, por isso que eu discordei de falar que ela era ingênua, eu não achei que ela era ingênua. E já o Christian Grey, da onde eu tirei o psicanalista, fala que ele era jovem e rico, empresário, e que ele carregava alguns segredos com ele, né, que fazia, mas que ele dominava, aqui ele fala que ele dominava a parte econômica, ele era muito bem sucedido na empresa, ele tinha um domínio total na empresa, um poderio total, ele exercia esse poder dele. Até eu concordei, mas assim, eu acho que vai mais além. Aí vem agora a Raquel falando. Eu achei assim, eu acho que o Christian Grey, ele era o sedutor. Ele tinha plena consciência e ele sabia explorar muito bem a parte física dele, tanto que ele, o primeiro encontro dele, ele seduz a Anastasia o tempo todo na entrevista, olhando para ela. Ele não abre a boca, porque ela também não consegue perguntar as coisas direito. Então, assim, e ele tá olho no olho, ele come ela com os olhos, porque ele usa a expressão do rosto dele. Ele usa essa linguagem corporal para conquistar. E ele sabe o poder que ele exerce com isso, né? Com maestria, porque o ator também foi sensacional no representar o personagem, né? Outra coisa, eu acho que ele era muito autoritário. Talvez essa autoridade dele muito veio pelo que ele conquistou tão cedo, porque no livro e no filme ele tem 27 anos. Então ele alcança essa riqueza toda sozinho aos 27 anos. Então acho que é muito para pouca idade, né? Assim, a maturidade não acompanha. Então ele tem essa coisa assim de mandar e querer ser obedecido, né? De mostrar poder, de provar que ele tem esse poder. Eu acho que é o autoritarismo dele. Mas depois eu vou desenvolver isso, porque eu já falei com vocês em vídeos passados que esse autoritarismo, essa dominação que a pessoa tenta ter com você, por quê? Porque ela vibra na mesma sintonia que você, né? Até a mesma energia, baixa, e aí ela quer o quê? Demonstrar que ela é superior a você. Então ela vai com arrogância, ela vai com autoritarismo, ela vai com domínio. Para quê? Para você se submeter e achar que ela é muito mais que você, mas na realidade não é. Ela está no mesmo nível, senão vocês não tinham se atraído. Lembra? Quem não lembra, vai lá atrás. Quem não assistiu, assista, que vale a pena assistir. Eu falo muito sobre isso nos vídeos anteriores. E aqui, pelo que o psicanalista veio falando, que não é minha área mesmo de especialização, bateu, né? Porque ele concordou comigo. Outra coisa, o Christian Grey, ele era altamente inteligente e dinâmico. Aos 27 anos, consegui fazer aquele império que ele fez. A família era bem sucedida, sim, mas eram de médicos. A gente sabe que nos Estados Unidos, medicina é uma profissão como outra qualquer. Não é esse glamour que aqui no Brasil dá, né? Outra coisa, ele era sadomasoquista. Isso aqui explora o filme inteiro. E aí durante o vídeo eu vou falar com vocês.
Ele traz traumas da infância em relação à mãe e ele sofreu abusos e torturas na infância, né? Então esses eram segredinhos a que o psicanalista se referiu, né? Só que eu quis detalhar para vocês entenderem o que aconteceu com o Christian Grey. Tá vendo que ele está escondendo com esse autoritarismo, esse domínio dele, esse jeito de mandar? Ele esconde as fraquezas e as limitações dele diante disso. E aí vocês percebem, lembra no de ontem que eu falei com vocês que o homem procura mulher semelhante? Pois é, ambos são bonitos, né? Tanto ele quanto ela são bonitos, são vaidosos, né? Porque todos os dois cuidam muito da imagem e exploram a imagem, né? Daí eu achar que ela não é ingênua, eu acho que ela nem inocente, eu acho que ela simples, sim, mas ingênua, não, eu acho que ela sabe muito bem o poder que ela tinha, né? Tanto é que ela enfrenta ele o tempo todo e ela desafia o Christian Grey, né? Então, se ela fosse tão ingênua assim, ela não ia saber, não ia ter desenvoltura para isso. Ela ia ser imatura e ela não é imatura. Todos dois sabem o que querem da vida e são ambiciosos. São sempre à busca de mais, de conquistar mais. Aí, nós vamos lá para a submissão da Anastasia. Anastasia, ela não... Gente, o sonzinho que vocês pegaram aí, eu tô com a minha melhor amiga aqui no meu quarto. Hoje ela veio passar o dia comigo, nós passamos o dia juntas. Estamos juntas aqui, vai dormir na minha casa. E nós estamos doidos pra fofocar, mas eu falei com ela que eu tinha que gravar pra vocês primeiro. Só que ela escondeu, ela tem... Gente, eu não sei porquê, acho que eu sou muito saliente, porque eu só arrumo amigas tímidas. Ela não quer aparecer, não vou forçar. Deixa ela com a cervejinha dela ali, eu vou acabar de falar com vocês. Vamos lá, vamos chegar. Pode levantar, minha amiga. Pode ficar quietinha na sua cerveja. Vamos lá. Se vocês pegarem os barulhinhos de vez em quando aqui, é ela, mas não liga não. Tem gente que coloca os cachorrinhos, eu coloco minha amiga. Vamos lá. A submissão da Anastasia. Por que ela cede ao... Por que ela cede ao Christian Grey? Primeiro, curiosidade. Ela vai movida pela curiosidade, né? E depois, em seguida, junto com essa curiosidade, tem a excitação. Cara, é o bambambam, né, gente? Pelo amor de Deus, ele é sedução em pessoa. Aflora na pele do rapaz, né? Ainda mais 27 anos, tá com os hormônios ali, ó, né? Haja calor mesmo, aquela Habana, Senhor. Mas é essa situação assim. Então, assim, todos dois estavam nesse nível de hormônios. Então, e ele provoca, e ela também. Tanto que tem cenas no filme que ela tem o lance dela morder os lábios, né? Que ele fala com ela que ela estava provocando. Ele fechando um pouquinho os olhos para encarar ela, para dar aquela fitada nela. Então, assim, eles se provocam. Então, daí eu falar que ela não era ingênua, porque ela sabia provocar. Então, ela sabia fazer o mesmo jogo de sedução que ele fazia. Eu não acho que ela era ingênua, não. Mas vamos lá. Ela assumiu esse papel da mulher objeto, a princípio por curiosidade. Ela queria saber qual era, o que era ele, quem era esse homem que nunca tinha aparecido com ninguém, né? Riquíssimo, muito rico, poderoso, cheio, lindo, maravilhoso. Na entrevista ela pergunta se ele é gay, ele fala que não era gay. Então, assim, por que ele não aparecia com mulher nenhuma? Então, a princípio ela foi movida por uma curiosidade de saber como seria se relacionar com um homem tipo ele, já que ele tá dando mole pra ela, e ela percebeu. Agora, depois veio aquela troca de sedução e aí já partiu para outro patamar, que ela ficava excitada com as investidas dele, né? Então aí ela foi pro prazer, para ter o prazer sexual. Ela foi buscar esse prazer sexual depois, né?
Mas ele, antes dele ir pro sexo com ela, o que ele faz? Olha só, ela tem que assinar um contrato, que ele já era prático dele de fazer isso, porque todas as mulheres com quem ele se relacionava, ele obrigava a assinar. Por quê? Porque ele era sadomasoquista. Então, mas ele não revelava isso para mulher nenhuma, nem o quarto vermelho, enquanto elas não assinassem o contrato. Que contrato que era esse? De ficar, ó, boca de siri. Por isso que ninguém sabia de nada. Falar que ele não tinha mulheres, ele tinha. A mulher que ele queria, quando ele queria, pelo tempo que ele queria. Só que ele encarava o sexo como sexo. Ele não queria envolvimento. E para isso ele forçava as mulheres a assinar um contrato que aí acabava amedrontando a elas, né? Fazendo com que elas cedessem, aceitassem, porque nesse contrato ele especificava o quarto vermelho e tudo aquilo que elas teriam que se submeter para ele, que ele gostava de fazer, e elas tinham que concordar, e concordavam. Né? Então, assim, nesse momento é que ela descobre esses detalhes e começa a conhecer realmente quem era esse Christian Grey. Que até então, na cabeça dela, ele era um homem cheio de mistérios que não se envolvia com mulheres. Né? E ela encarou isso como um desafio para ela. Né? Como se, já que ele se interessou por mim, eu vou encarar, quero ver qual é, se ele vai cair na minha ou não vai. Percebeu a jogada dela? Então ela foi. E ela assina. E aí quando ela assina o contrato, claro que ela foi questionar. Mais uma vez eu falo a personalidade forte que ela tinha. Ela questionou tudo aquilo que ela não queria aceitar e que ela queria que fosse modificado no contrato. Então, mais uma vez eu rebato a ingênua. Uma ingênua ia aceitar de pronto. Pá, igual todas as outras. Ela foi diferente. Mas o que eu falei já em vídeos anteriores? Mulher tem que surpreender o homem. Homem gosta de caçar. Homem gosta de ir atrás. Homem gosta de desafio. O que ela era para ele? Um homem desse, que pode ter a mulher que quiser na frente dele. Um desafio. Ele queria mostrar para ela e para ele também que ele dobrava ela. E ela, por sua vez, cara, você vai comer na minha mão. Por quê? Porque eu vou fazer o mesmo jogo que você. Ela entrou no jogo dele. Foi isso que aconteceu. Aí ela fez aqueles joguinhos daqueles coaches? Não fez joguinho de coach. Ela entrou no jogo dele e dentro do jogo dele ela foi dando as cartas. Porque de verdade, se vocês pegarem tanto o livro quanto o filme, prestar atenção, sem ficar olhando as cenas que são maravilhosas, mas sem ficar vendo a parte cenográfica e visual, né? Aquele apelo visual do nude, tudo, né? Se vocês perceberem como que acontece o filme, vocês vão ver que ela entra no jogo dele, só que ela começa a dominar o jogo. Ela começa a dar as cartas do jogo. A hora que ela quer ir pro quarto vermelho, ela se insinua. Ela já sabia que se ela mordesse os lábios, ele levava ela pro quarto, então ela vai pro quarto. Então ela começa aquele jogo de sedução. Ou seja, ela que estava mandando nele. Vocês estão entendendo? Ela foi espertíssima e super inteligente. Mas por quê? Ela criou o desafio para ele o tempo todo, mostrou quem ela era, em momento nenhum ela fez tipo para ele, ela mostrou quem ela era de verdade para ele e ela assumiu o poder dela. Ela quis mostrar para ele o que? Olha, eu sou poderosa, eu mando, eu me basto e eu que tô por cima, eu sou top. Se você quiser me acompanhar, venha, se não quiser, tchau, né? E assim vai acontecendo a relação dos dois, né? Os dois vão tendo essas coisas. E no decorrer dessa relação, o que acontece no decorrer dessa relação? A Anastácia começa a descobrir o que vai acontecendo com ele, né? Ele não quer envolvimento, ele só quer sexo, ele quer prazer, né? Então ela vai pro quarto. E aí, lá no quarto, ela descobre
toda a problemática da mãe, que ele foi abandonado, né? Nesse conviver dele com ela, né? Que ela descobre? Que ele teve problema seríssimo com a mãe, aonde a mãe era drogada, a mãe era viciada, a mãe abandona ele, né? Ele foi criado, ele foi jogado no orfanato, do orfanato ele foi adotado por esse casal de médicos ricos, né? Eram ricos. Então ele teve sorte na vida, mas ele teve esse problema com a mãe. O cara com quem a mãe vivia torturava ele com queimaduras de cigarro, tanto que ele tinha a zona que ela não podia tocar no corpo dele, que era cheio de marcas de cigarro, de queimaduras de cigarro. Então ele foi abusado, ele foi torturado. Aos 15 anos, 13 ou 15 anos, não lembro, esse cara seduzido pela amiga da mãe adotiva, quer dizer, olha a idade da mulher, né? E ele era uma criança praticamente, e ela gostava dessa prática do sadomasoquismo, então é ela que ensina isso tudo para ele, e ela faz isso tudo com ele, então tem esse abuso aí também. Olha só, então esse cara, ele traz uma carga de experiências de vida traumáticas, né? Vamos dizer assim. Ele, em momento nenhum na história da vida dele, ele conheceu de verdade o amor, percebe? Aí você pode falar comigo assim, Raquel, mas ele teve o amor da mãe adotiva. Mas é aquele ditado, a pessoa quando ela vem muito sofrida, é muito difícil ela reconhecer realmente que ela está sendo amada. E ela perceber, enxergar esse amor. Então, às vezes, confunde por compaixão, confunde porque ela ficou com peninha, porque ela quis, é o capricho. Tem de tudo. A pessoa se sente incapaz de despertar esse amor verdadeiro mesmo, aquele que a gente fala assim, eu dou minha vida pelo outro. Então, é isso que acontece, entendeu? E ele, no fundo, o que ele buscava nessas mulheres com quem ele se relacionava? Porque ele só queria sexo. Ele queria o quê? Uma punição. Que é isso, Raquel? Gente, ele estava transferindo, ele punia essas mulheres com a ausência do amor, como se ele fosse punir a mãe dele, porque é o que ele queria sentir pela mãe. Aquela frustração daquela relação dele com a mãe, com o padrasto que abusou, depois a mulher lá, amiga da mãe adotiva, que abusou dele também, que fez tudo isso com ele. Em momento nenhum desse ele se sentiu amado, então ele queria punir também, então eles vão punir, então ele não se permitia ter envolvimento emocional, então era somente o sexo, por isso do contrato, por isso de tudo aquilo. Então ele se limitava, e quando ele percebia que ele estava, e aconteceu com a Anastácia, que ele estava tendo sentimento pela pessoa, e com ela aconteceram várias vezes, ele fugia, ele sumia, desaparecia, e mantinha o controle sobre ela à distância. Como assim, Raquel? Ele deu um carro, depois ele deu computador, depois aí não bastou, ele comprou o local onde ela foi trabalhar como estagiária. Olha para vocês verem, depois ele manda o dono, porque tentou assediá-la, é aonde ele volta a procurá-la, que o dono, o cara que era o presidente lá, o chefe lá do local que ela trabalhava como estagiária, tentou seduzir e estuprá-la, né? Fazer abuso sexual. E ele aparece nessa hora, ele salva a Anastácia. E aí ele começa, onde ele começa a não entender essa situação que estava acontecendo com ele. Por quê? Ao mesmo tempo que ele queria fugir da Anastácia, ele não conseguia. Mas por que ele não conseguia fugir dela? Porque ele já estava desenvolvendo um sentimento por ela. Então estava indo muito além daquilo que ele se propunha e se permitia. E como ele nunca tinha sentido isso, ele entrou em parafuso, aquilo deu nó na cabeça dele. Por quê? Porque ela fez ele sentir algo que
pertencia à vida dele, não era dele isso, né? Gente, eu nem sei onde eu tô aqui, porque isso aí não tem aqui. Eu peguei, olha só, gente, eu falei que eu ia ler, olha, meu Deus, nada disso que eu falei tem aqui, nada disso tá escrito aqui, agora eu não sei. Então, como eu não sei, eu vou pegar as características que está destacado aqui em negrito, eu vou falar as características do Christian, pra gente ver até se vai bater com o que eu acabei de falar aqui agora, né? Olha só, aqui pelo psicanalista da onde eu olhei do site, ele fala que o Christian, ele era arrogante, bateu, né? Que era a maneira, por ele aqui, ó, pelo cara do site, fala que era uma forma de subverter a vontade dele. Então, sim, era a maneira dele fazer o outro dobrar, né? Bate. Isso aí eu já falei, né? Antissocial. Aqui ele fala, eu não enxergo isso não. Mas aqui eu vou falar porque que eu não enxergo e aqui eu vou falar porque ele enxerga. Ele enxergou que o Christian ele era antissocial por quê? Porque ele tinha culpa da sua mente infantil. Ai, desculpa, gente. Aí ele evitava as pessoas. Esse trauma acabava por impedir de ter novas frustrações. Então era maneira dele se defender contra novas frustrações, né? E aí ele evitava as aproximações mais íntimas, né? Outra coisa dele que ele fala aqui é que com toda essa postura rígida e rude que ele carregava, ele continuava com as mesmas rachaduras de antes. Eu não enxergo o Christian como antissocial. Por que você fala isso, Raquel? Porque ele era um cara que se envolvia com todo mundo. Olha, ele foi para a ninfa da formatura da Anastácia, então ele tinha um envolvimento que ele ajudava a instituição, né, a universidade, sei lá como é que chamava lá. Ele permitia que as pessoas, ele dava entrevistas, né? Ele permitia que as pessoas chegassem, ele participava de eventos, ele participava de tudo aquilo que a empresa dele patrocinava ou de certa forma ajudava ou se envolvia. Percebe? Eu acho assim, antissocial? Não. Eu acho que ele era um homem que queria manter a intimidade dele. Como ele queria esconder esse lado dele frágil, deficiente, através da arrogância dele, do domínio dele, eu penso que ele pegava e fazia o quê? Ele mantinha a discrição em relação ao pessoal dele. Tanto que tudo que ele fazia era em nome da empresa dele. Mas quem que era a empresa dele? Ele. Percebe? Então eu não encaro ele como um cara antissocial, mas um cara reservado. Aí sim, eu concordaria. Um cara reservado, ok, eu concordo. Mas falar que ele era antissocial, que ele fugia, não, ele não fugia. Ele permitia fotos, ele só não tirava foto com as mulheres. Porque ele tinha um contrato e porque ele tinha que esconder, gente, porque nem ele sabia desses traumas como é que chama? Que ele carregava com ele. Isso era nível inconsciente. Era uma coisa que dava efeito, mas ele não sabia o que era causado por isso, né? Ele nunca se permitiu trabalhar sobre isso. Então, a antissocial, eu não concordei muito, não. Mas vamos lá, relutância ou não? Ele não. Aqui ele fala que a Anastácia não aceitava, né, o domínio dele, tudo bem, eu concordo, e que ela foi aos poucos, gradativamente, tirando esse domínio dele. Não, ela foi totalmente, desde o início, ela foi mostrando para ele quem que ela era, e aqui ela veio. Que ele não estava mexendo com uma qualquer, igual as anteriores, né? Mas assim, relutância ao não, eu acho que sim. Aí sim eu falaria que ele era arrogante. Olha só, ele era aquele cara que foi acostumado pela facilidade que ele tinha, que era proporcionada para ele,
através da grana que ele tinha, né, do status que ele tinha, do império que ele tinha, do poderio, né, a beleza física que ele tinha, esse jeito sedutor que ele tinha, isso tudo proporcionava para ele impor, né, e no ele impor, ele acabava não aceitando os nãos, porque o não para ele era uma forma da pessoa estar afrontando a ele. E ele não aceitava essa afronta. Ele tinha que dominar, ele tinha que mandar. E ele queria mandar, e era ele que tinha que mandar nele, né? Ele pensava assim e ele fazia dessa forma. Então, assim, o não eu não enxergo da maneira como o cara colocou. Eu enxergo o não como esse lado dele de sempre conseguir aquilo que ele queria. Para ele era fácil conseguir, né? Outra coisa que o cara colocou aqui, consequências desse toque. Aqui ele fala a consequência disso, que o Christian, de verdade, o Christian, ele no final do vídeo, do primeiro, né, 50 tons de cinza, ele, como é que chama? Ele é abandonado por ela. Aí vamos lá, ele não soube lidar com esse abandono. Por que ele não soube lidar com esse abandono? Porque isso nunca acontecia. Sempre ele terminava a relação, sempre ele punha o ponto final. A hora que ele enjoava daquela mulher, perdia a graça, né? Ela estava totalmente entregue, apaixonada por ele, já esperando outra coisa, ele abandonava, né? Terminava o contrato e partia para outra. E já com a Anastácia, ele não teve esse tempo de fazer isso, né? A Anastácia termina com ele, né? No final do vídeo. Aí, vamos lá. Por que ela terminou? Jogo? Não. Esse término dela com ele não é jogo. Esse término com ele, ela termina a relação com ele porque ela apaixona por ele. E ela enxerga que ele, como ele nunca trabalhou esses problemas todos que ela veio descobrindo. Só de gente, tem um bichinho gritando aqui no meu quarto, esse bichinho podia desligar o sonzinho. Porque tá aqui, ó, mas vamos lá, ele pega e ela pega e termina. Mas por que ela terminou com ele? Ela terminou com ele exatamente porque ela apaixona por ele e ela quer mais. Ela não quer somente isso que tá tendo. Ela quer muito mais do que isso. Ela queria realmente ter uma relação com ele normal. Uma relação de um homem e mulher que sai na rua, que se apresenta, que mostra, que enfrenta todo mundo, né? Ela queria que todo mundo soubesse que ela era a namorada dele, estava com ele. Ela queria casar com ele. Ela tinha esse lado romântico dela. Essa esperança de um dia ela dobrar o Christian e ficar com ele, né? E como ela percebe que depois desse tempo todo de relacionamento, ele não mudou o jeito dele com ela, porque ele tinha esses rompantes que ele fugia quando ele via que ele estava sendo ameaçado, né? Então ele fugia, desaparecia, mantinha um pouco de distância. Ela viu que não ia passar se ela continuasse com ele naquele momento, aceitando da mesma forma que estava aceitando aquela relação morna daquele jeito, ele não ia mudar. Então, que ela tinha que tentar algo diferente para ela poder fazer ele acordar e perceber, né? Que havia algo diferente nessa história. E aí ela termina com ele. Então, o primeiro filme, né? Que é o primeiro livro da trilogia, a primeira parte da trilogia, termina assim, os dois separados. Ela vai embora, né? E ele fica. Só que depois, na segunda parte do filme, ele vai atrás e ele cede. E é aí onde ele começa, junto com ela,
a enfrentar os traumas. Então ele começa a desvendar tudo aquilo e aí vai enfrentando cada um dos problemas juntos, né? É a segunda, tanto que aí nesse segundo termina ele pedindo ela em casamento. E no terceiro caso, né? Aí vem a parte depois do casamento, que é a parte que engravida. Mas não vamos chegar até lá não. O que importa agora pra gente, esse término da Anastasia com ele. Ela abandona ele, deixa ele. Ela abandonou e deixou. O que isso causa nele? Um homem com todo o poderio dele. Olha, gente, vem à tona para uma pessoa, mesmo com esse poderio que ele tinha, vem à tona todos os traumas dele. Olha bem, vem a insegurança, né? Ele fica sem entender por que mesmo ele tendo tudo aquilo, ele sendo tudo aquilo, ele dando tudo aquilo para ela, ele dá um carro para ela de formatura, né? E é interessante a história, se vocês pensarem bem, psicologicamente falando, é um exemplo de vida, assim, perfeito, de todos os problemas que a gente pode encontrar numa relação a dois. Ele fica inseguro, porque ele não entende esse processo. Ele estava dando o mundo para ela, o que mais que ela queria? Então vem a insegurança. Aí ele começa a se questionar, um homem, né, na situação dele, que é abandonado, começa a se questionar, o que tem isso? O que essa mulher quer mais? O que mais ela quer? Né? Outra coisa, outra consequência que dá para ele, né, o isolamento. Geralmente o homem tende a fugir, a se isolar quando é abandonado por uma mulher. Um homem de poder. Por quê? Primeiro, ele fica envergonhado dele mesmo. Nem ele perante a sociedade, não. Percebe? Em momento nenhum ele assumiu ela perante a sociedade. Então ele não tem vergonha da sociedade. O negócio é com ele. Esse isolamento é dele. É para ele ver, tipo assim, onde eu errei. Porque com todas deu certo. Por que com ela não deu? Qual a diferença? O que eu fiz de errado, que eu mudei em relação a ela, que fez ela me abandonar e as outras não? Outra consequência que leva é o emocional fica abalado. Ele fica sem saber, ele fica sem eixo, sem controle. Por que, Raquel, que acontece isso com ele? Gente, um homem que está acostumado a dominar tudo e a todas, fazer o que quer, encontra uma mulher que peita ele de frente, ó, rebate tudo, tá ali, no pau a pau com ele. Aí nesse pau a pau ela tenta tudo, não vai, não sai do 0 a 0, ela sai de campo. A cabeça dele vai em parafuso, porque para ele tá tudo certo. E ele não entende. E vou mais além. Ele foge, porque ele tem amor por ela. Ele não quer assumir esse amor. Então aí, junto com isso tudo, veio a confirmação do maior medo que ele tinha, que era de perdê-la. Ele já tinha criado nesse momento, essa relação deles, uma dependência emocional em relação a ela muito grande. Tinha amor, ele só tinha que resolver os traumas dele, anteriores, de experiências anteriores. E por que aconteceu isso tudo? Exatamente porque ele não trabalhou isso antes, e ele carregou para a relação dele com ela todos os problemas das experiências anteriores. Lembra que eu já falei em vídeos anteriores para vocês? Passado, a gente tem que fechar ele e acabar com ele, resolver ele antes de entrar em outra relação. Esse negócio de emendar uma relação com a outra sem passar pelo luto pós-separação não dá certo.
era isso que vinha acontecendo. E ele não viveu nada disso. Então ele trouxe toda aquela carga, né? Aquelas decepções, aqueles abusos, aqueles traumas que ele tinha. Porque ele não tinha resolvido nada daquilo na vida dele. Aquilo eram os fantasmas que pairavam em cima dele o tempo todo. E aí junta com o abandono dela, quer dizer, mais uma pessoa que ele amava e que abandonou. Percebe? Porque a mãe ele amava, a mãe era uma viciada que abandonou. Né? A mãe era aquela que permitiu o padrasto fazer mal a ele, torturas, né? Abusos. Aí ele vai para uma família adotiva, ele acha que a mãe adotiva ama ele, mas na cabeça doentia dele, olha bem, a mãe permite que a amiga abuse dele, que é quem ensina a parte sexual para ele. Percebe que todo mundo que ele amou, na cabeça dele, de certa forma, abandonou e deixou ele. Não deu, não retribuiu aquilo que ele sentia. Então é uma maneira que ele guardou esse amor. E aí vem a Anastasia, é outra que na cabeça dele também abandona ele. Percebe? A emocional dele, um caos, né? Abalo total. Outra consequência que vem disso aí tudo aí é a vontade que ele teve de dar um basta, de querer fazer o diferente. E como que ele fez esse diferente? Ele buscou ajuda. Para quem que ele buscou ajuda? Para quem ele mais amava. E quem que ele mais amava? A Anastasia, ele vai atrás dela, que é a continuação do filme. Aí eles dividiram os filmes. É onde ele vai atrás dela e pede para ela voltar para ele. Né? Que ele ia tentar mudar. E aí ela começa, é onde ela começa a ajudá-lo a ele superar todos os traumas. Mas isso aí eu não vou entrar agora não. O que eu queria falar foi isso. Então vocês percebem, gente, fechando aqui hoje, com a minha amiga, vou falar o nome, posso falar o nome? É a minha amiga Angélica, gente, que tá aqui comigo, no meu Face tem foto minha com ela, no meu Instagram também tem, é a minha companheira de sempre, que a gente faz aqueles jantarzinhos que eu posto, às vezes a mesa assim, ó, é com ela, cervejinha com ela, é amiga do coração de anos, né, de hoje não, a filha dela é minha filha, que eu amo de paixão. Larinha, você não me vê não, que você é muito criança, isso aqui não é pra você, mas eu te amo. Aí a mãe dá o recado. Gente, eu vou parando por aqui, espero ter ajudado vocês mais um pouquinho. Pensem se vocês estão numa relação como essa, não precisa de ser sadomasoquista, mas uma relação que não se resolve, uma relação que não vai, que não anda, que não sai do lugar, que você faz tudo, que a pessoa resiste, foge, tem essa fuga. Procure saber, procure tentar ter muito diálogo, ter muita conversa, muito entendimento. Procure conhecer o seu parceiro, o seu pretendente, o seu namorado, a entendê-lo. Se permita entendê-lo e permita que ele te entenda também, né? Aqui, ó, foi uma história que deu certo, mas assim, sem muito diálogo. Ela tentou no diálogo, ele não permitia. Então ela foi na pressão, né? E deu certo. Mas nem sempre dá certo na pressão, né? Às vezes a pessoa se perde mais ainda. Então, vamos tentar ir pelo diálogo, conversando, tentando ajudar o companheiro a se encontrar e a encontrar o amor. Essa que é a finalidade, né? Se você ama, busca o amor. Gente, para vocês que ficam, uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser. E olha, hoje eu vou curtir minha amiga que está aqui comigo. Nós vamos conversar longas horas. Um beijo! Gostou? Inscreve aí no vermelhinho, curte no sininho, dá um likezinho, compartilha com uma amiga que precisa saber disso aí, de estudar. E para quem assistiu o filme como eu milhões de vezes, nunca tinha analisado, né? Eu parei para analisar em relação a esse canal que eu vi desse psicanalista. Mas depois eu volto e edito, eu vou postar para vocês agora, mas eu não vou colocar o nome dele ainda não. Mas eu vou buscar o nome dele, vou colocar de onde foi que eu olhei. Mas olha, por incrível que pareça,
eu não consegui ler nada que estava aqui. Eu sou assim, não consigo ler, não adianta. Eu sou de escrever e aquilo a minha cabeça guarda e aí sai aquilo que sai. Beijão, tchau!